Estamos tão acostumados a usar certas coisas no dia a dia que não paramos para pensar em todo o potencial delas. Por exemplo, por que as teclas F e J do teclado de um computador possuem um risco em alto relevo? Será que o furo encontrado na porta de alguns modelos de elevador tem um propósito? Se a tampa de rosca é muito mais fácil de abrir, por que vinhos ainda usam rolhas de cortiça? Meu nome é Ivan Lima e vamos descobrir os segredos mais inusitados de coisas que usamos no cotidiano. Você já viu que os vidros de carros e ônibus possuem detalhes com pequenas bolinhas pretas? É tão comum esse ornamento que ele pode até passar despercebido. Pode parecer que a função delas é apenas esconder equipamentos, como o retrovisor interno ou camuflar imperfeições. Mas a verdade é que o detalhe tem uma função de grande importância para a segurança. Conhecida em inglês como frit, as bolinhas ajudam na proteção contra os raios ultravioleta e também impedem que os mesmos raios estraguem o adesivo selante do vidro. Esse adesivo, por sua vez, é o que isola o vidro do automóvel, para que não escorra água para dentro. O frit também deixa mais suave a incidência dos raios solares para o condutor. Durante a fabricação do para-brisa, 2 lâminas de vidro são coladas com uma película plástica. E a faixa serigrafada, feita com uma pintura à base de cerâmica, já estará aplicada em uma das lâminas de vidro. Talvez você já tenha visto que alguns modelos de calcinhas do mercado... É muito engraçada essa mudança, cara. Agora, saindo do carro, talvez você já tenha visto que alguns modelos de calcinhas no mercado possuem uma dupla camada de tecido na parte inferior, formando uma espécie de compartimento ou bolso. Essa camada extra costuma ser fabricada com 100% de algodão e está totalmente ligada com a saúde da região íntima da mulher. Claro que a calcinha por si só já é bastante útil para evitar que ameaças da parte exterior entrem em contato com as partes íntimas, mas você não pode esquecer que é uma região quente e úmida, o que a torna favorável para o aparecimento de bactérias que podem modificar a flora vaginal. E o algodão é utilizado justamente para reforçar a proteção. Por ser um tecido que possibilita uma melhor ventilação, a região não irá sofrer com a retenção de umidade e permitirá uma melhor respiração cutânea, o que irá prevenir o surgimento de infecções. E não são todas as calcinhas que possuem essa camada. Você provavelmente não vai encontrá-la em peças com o objetivo de serem mais sexys, visto que não se recomenda o uso prolongado delas no cotidiano, por conta do material que são feitas normalmente de materiais sintéticos. Vamos então para outro detalhe que você já deve ter visto, mas não sabe para que serve. É o furo na porta do elevador. Ele não precisa aparecer necessariamente na porta, podendo ser visto ainda do lado de fora, na parte de cima da máquina, perto do indicador de andar. Com a chave apropriada, o buraco funciona como uma fechadura para que os funcionários da manutenção tenham acesso ao poço do elevador ou possam abrir elevadores travados, ajudando as pessoas a saírem dele. Alguma vez você já ficou preso em um? Olha, cuidado, hein? Bom, mudando. Se você já pegou uma bola de golfe ou viu a imagem de uma, deve ter reparado que ela é cheia de pequenos buracos. Elas até já foram lisas no passado, mas os praticantes começaram a perceber que elas percorriam uma distância maior à medida em que ficavam mais e mais desgastadas. Foi aí que os fabricantes começaram a fazer pequenas perfurações, até que o revestimento chegou ao padrão que conhecemos hoje. Com os pequenos furos, a bola é impulsionada com mais potência. Isso ocorre porque cada um deles cria uma espécie de turbulência, capaz de impedir que a corrente de ar fique apenas na frente da bola, permitindo que ela se espalhe por toda a superfície. Essa relação possibilita um maior impulso, já que a pressão de ar na parte de trás será aumentada.
E sabe aquele pequeno buraco no palito de alguns pirulitos? Uma teoria diz que o furo é deixado no cabo para que as crianças brinquem como se fosse um apito. Mas a verdade é que o buraquinho está lá para ajudar a fixar o doce, que é colocado em estado líquido e pode endurecer e tomar forma com mais firmeza e segurança. Tão escondido quanto os furinhos na caneta estão os pequenos traços encontrados na parte inferior das teclas F e J dos teclados de computador. Essas protuberâncias estão lá para ajudar os usuários a posicionar a mão esquerda e direita de maneira correta. Assim é possível digitar sem a necessidade de olhar para o teclado. Se o seu dedo indicador esquerdo estiver em cima da letra F e o indicador direito em cima da letra J, será mais fácil para você localizar o restante das teclas. A mesma ideia de ajudar a posicionar as mãos também vale para o número 5 dos teclados, que possuem a área numérica do lado direito. Me conte nos comentários se funcionou para você, tá? Bom. E por que ainda usamos rolhas de cortiça ao invés das tampas de rosca? O primeiro motivo é porque as rolhas são praticamente uma tradição para os amantes de vinho. Alguns até colecionam, mas na prática elas são utilizadas para proporcionar o famoso respiro, uma microoxigenação que ajuda na evolução da bebida dentro da garrafa. Seria mais para vinhos tintos de longa data. A tampa de rosca ou rolha de plástico, que garante mais vedação e não é afetada por fungos, funciona melhor para vinhos brancos e tintos jovens, permitindo que sejam guardados por 6 ou 8 anos. Mais tempo que isso, a bebida pode ter o sabor afetado. Você também já reparou que muitas garrafas de vinho não possuem o fundo plano, mas sim uma espécie de cavidade? Bom, alguns dizem que o formato côncavo ajuda a melhorar a qualidade do vinho, servindo como local de depósito para um resíduo produzido com o tempo. Outros acreditam que trata-se de uma tradição que teria começado quando as garrafas eram feitas com uma técnica em que o vidro era soprado enquanto estava quente. A peça era segurada pela base por uma haste de metal convexa, enquanto o vidro era soprado e trabalhado. Você já andou em algum veículo por uma rodovia e, de repente, sentiu uma sequência de solavancos, como se o carro tivesse passado por uma faixa de vários pequenos buracos? Se isso te fez ficar mais alerta, então a função deles está funcionando perfeitamente. São os chamados sonorizadores, que são instalados em estradas para chamar a atenção de condutores dispersos, seja para destacar a borda da pista ou para avisar que alguma coisa está por vir, como uma ponte ou uma obra, por exemplo. Da mesma forma, a famosa caneta Bic é repleta de detalhes que nós simplesmente aceitamos e nunca nos perguntamos o porquê de estarem ali. Um deles é o furo na ponta da tampa. Pode parecer que é apenas o design, mas trata-se de uma medida de segurança para evitar que os usuários se asfixiem. Que os usuários se asfixiem. Somente nos Estados Unidos, estimativas apontam que cerca de 100 pessoas morrem por asfixia a cada ano, apenas por engolirem a tampa da caneta acidentalmente. O furo impede que a passagem de ar seja obstruída e que a respiração seja afetada. Já no corpo da caneta, bem no meio, você deve encontrar um pequeno furo que serve para igualar a pressão atmosférica do lado de dentro com o do lado de fora do tubo. Com uma mudança brusca de pressão, como no alto de um prédio ou em um avião, a caneta poderia estourar, espalhando tinta por onde estivesse. Se algum dia você comprou uma caneta um pouco mais elaborada do que as convencionais, talvez você tenha reparado que ela possui uma parte transparente, onde é possível ver pequenos pinos no interior. Esse detalhe vem de um sistema chamado fluxo contínuo, o que faz com que a tinta se expanda na região e a caneta sempre tenha tinta disponível para o usuário.
Os pinos também ajudam a controlar a pressão interna, fazendo com que a caneta não estoure à medida que o calor de sua mão aumente. Outra coisa, o micro-ondas. Esse também é outro equipamento com uma função secreta. Se você estiver com vontade de preparar alguma refeição tarde da noite, mas não quer incomodar todo mundo com o bip da máquina, saiba que alguns modelos possuem um modo silencioso. Normalmente, ele é ativado quando um único botão é pressionado por alguns segundos. O botão em questão pode ser o número 1, o número 0 ou a tecla potência. Vai depender da marca do seu equipamento. Para trazer os sons de volta, você só precisa repetir o processo. Deixe nos comentários quais desses segredos mais te surpreendeu. E não vai esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!